Página 49, capítulo 8, o Calvário. Paramos exatamente aqui, né? Bem, só para atualizar os irmãos, né? Nós começamos a história do cego de nascença, do capítulo 9 do Evangelho de João. Não a história do modo como se encontra no texto, no sentido de apenas relatar o momento da cura, mas sobretudo todo o processo de cura. Ou seja, o drama desse livro é a narrativa e são as reflexões acerca do antes, durante e depois da cura do cego de nascença. Esse cego nós tomamos por figura para ilustrar o homem, ou todos os homens que ao virem ao mundo nascem cegos, no sentido de que eles carecem de visão, não a visão física, certamente a visão espiritual. Estamos falando da percepção daquilo que Deus é, dos atributos divinos, da história de Deus com a sua criação. E isso se torna extremamente importante entender essas coisas, uma vez que a história poeticamente contada para todos nós é uma história falsificada. Ou seja, a religião, ao longo de muitos anos, criou uma falsa história, uma pseudo-história acerca da criação, acerca da queda de Lúcifer, da queda do homem, e sobretudo em torno da história da redenção. Então, a partir do todo da Escritura, nós procuramos traçar um panorama dessa história de Deus com a sua criação, para desvendar quais são as forças que estavam operando quando Cristo foi crucificado no Calvário, para revelar o coração do Pai e sobretudo para desfazer todas as mentiras que acerca do Pai foram criadas pelo pai da mentira, que é o diabo. Tá bom? Bem, de todo modo, o capítulo 1, vamos ver se se recorda, começa com o cego já curado, refletindo acerca da necessidade que nós temos de nos despir da velha veste que a religião nos impôs. Fala da necessidade do homem de ter um novo começo, a partir de um novo olhar. Como é que isso se dá? Como diz lá no capítulo 1, por meio de um renascimento, por meio de uma busca pessoal. Ou seja, muita coisa te foi dita acerca de Deus, acerca do pecado, acerca do homem, acerca da redenção, mas eu pergunto, você já foi verificar com os teus próprios olhos, à luz da Escritura, se aquilo que você ouviu é verdadeiramente assim? Então é preciso cultivarmos isso. Esse é o sentimento do capítulo 1, um cego com sede de visão. Capítulo 2 fala sobre o paradoxo. No capítulo 2 já começa o homem cego narrando a sua experiência, ele subindo em dia de sábado para o templo. Então ele vai caminhando e refletindo o paradoxo da religião. Qual que é o paradoxo? Os homens subindo alegremente para o templo, respirando os novos ares daquele sábado, embora o sábado fosse velho, embora os ares fossem velhos, e sobretudo eles estavam ali encurvados pelo peso da religião, pelo aguilhão da lei, sob constante ameaça de transgressão do sábado, a morte iminente. Então fala desse paradoxo, a religião que propõe uma alegria, mas um fardo ao mesmo tempo. Basta olhar para a experiência religiosa da maioria dos religiosos, você verá que eles se alegram pela religião que têm, mas não conseguem esconder o fardo que carregam sobre os ombros, né? Capítulo 3, agora eu vou ter que olhar. Lodo nos olhos, narra quando ele alcança a porta do Siloé, ou melhor, desculpe-me, lodo nos olhos, quando ele alcança a porta formosa do templo, não é isso? E ao chegar então, nessa porta ele se encontra com o Cristo, ele está cego, mas aí então Cristo aplica lodo nos seus olhos e manda ele lavar os olhos no tanque de Siloé. E aí o capítulo seguinte, a dúvida, capítulo 4, mostra ele indo para o Siloé, num caminho escorregadio,
é um caminho difícil de caminhar, e as muitas dúvidas que vêm à sua mente. Lógico, né? Essas dúvidas e essa experiência fala de todos aqueles que a caminho da sua cura, ou no processo da sua cura, ele fica em dúvida se deve de fato deixar para trás o templo, a velha religião, e ir para um lugar novo, em que teoricamente não tem tradição de cura, ou se deve de fato sair, né? Ficar ou sair do templo é a dúvida que acomete a todas as pessoas. Capítulo 5, a hora do sacrifício, é quando começa a fazer aquele paralelo, aquele jogo de espelhos, mostrando lá no templo o momento em que o cordeiro seria sacrificado, e o momento que no tanque de Siloé, o cego, ao lavar os olhos, ele passa a enxergar, e então começa o drama no sentido, começa um enredo em que ele vê na piscina, no espelho de água da piscina, a morte de Cristo, o Calvário, Cristo sendo julgado e condenado. Lógico que aqui nós temos apenas um arranjo para demonstrar isso. E então, no capítulo seguinte, o tribunal dos homens, ele já está então tendo por antecipação, por visão, a história do Calvário, a história da morte de Cristo. Até aí tudo bem, né, pessoal? Tá bom? Se alguém não compreendeu o que eu disse aqui, algumas coisas, basta voltar lá no nosso canal no YouTube e tem lá as 3 mensagens já postadas. Tá bom? Página 49, o Calvário. Continuando a leitura. Sim, vamos só, desculpe voltar mais um pouquinho. Vamos compreender que neste momento, no ato da leitura do capítulo 8, o homem, esse cego, ele já está curado e ele está apoiado sobre a aba da piscina. Tudo que ele está narrando aqui é uma visão que ele está tendo nesse espelho, que se tornou para ele uma tela. E ele, no êxtase, está inserido dentro dessa história. Ele está no meio da multidão que está gritando a morte de Cristo. Então, prosseguindo, 49, capítulo 8, o Calvário. Depois de unirem os braços transversais à estaca vertical, formando assim o cruzeiro, cravaram-lhe as mãos e os pés. 4 soldados, cada um em uma extremidade da cruz, levantaram-na, fincando-a no pico do monte. Sobre o Gólgota, ergue-se o Filho do Homem à vista de todos os povos. Seria este, porventura, o exato lugar onde, segundo a tradição, teria Adão sido sepultado? Provavelmente. Nos planos de Deus, até mesmo a arquitetura natural visa revelar os mistérios. Esse detalhe aqui é interessante, porque existe uma tradição, tá bom, na história, ou seja, nenhuma relação direta com a escritura, mas é uma tradição da igreja, na história, de que onde Cristo fora crucificado, no Monte Gólgota, que quer dizer caveira, teria ali sido o lugar onde Adão fora sepultado. Bem, eu sei que é uma conjectura bastante improvável, né? Alguém achar o lugar onde Adão fora sepultado, mas só o fato de essa tradição existir, pelo menos ela gera algum significado. É isso que eu quero que os irmãos entendam neste ponto. Estou trazendo não como uma verdade. Não vai sair por aí dizendo que onde Cristo foi crucificado foi o local onde Adão foi sepultado, que o Alexandre disse isso. Eu estou tomando uma tradição e fazendo essa tradição gerar um significado para nós. Então veja, inclusive o Monte Calvário, o Gólgota, que quer dizer Monte Caveira, ele tem o aspecto de 3 caveiras. Então, se você olhar uma foto do Monte Calvário, você vai olhando, você vai perceber que tem a aparência, o monte tem a aparência de caveiras. Então nós colocamos assim: sobre o Gólgota ergue-se o Filho do Homem à vista de todos os povos. Por que todos os povos?
porque esse monte fica exatamente numa encruzilhada, em que cruzam dois caminhos que levam aos quatro cantos do mundo. Então, por ali passavam povos de diversos lugares, de diversas civilizações, que vinham do Egito, da Índia, da China, de vários lugares. Então era um lugar estratégico. Então isso aqui é um fato. Essa geografia do Monte Calvário, o local onde ele se encontra, foi um lugar estratégico. Até porque a própria inscrição no topo da cruz, Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus, foi colocada em 3 línguas. A Escritura ressalta isso, não é? Para que os povos vindo de várias direções pudessem ver ali o Cristo crucificado. Então, sobre o Gólgota, ergue-se o Filho do Homem à vista de todos os povos. Seria este, porventura, o exato lugar, segundo a tradição, que teria Adão sido sepultado? Provavelmente. Então, quando eu digo provavelmente, quer dizer, pode ser que sim, ou não, mas lembrando que quem está dizendo isso não sou eu, Alexandre, é o cego de nascença. Se alguém tiver alguma dúvida, procurem-no e pergunte para ele por que ele disse isso. Aqui é uma personagem, eu estou apenas usando a caneta para colocar as palavras dele aqui, né? Provavelmente, nos planos de Deus, até mesmo a arquitetura natural visa revelar seus mistérios. Ora, mas o que significa isso? A arquitetura natural são as caveiras, né? No mesmo lugar, ou melhor, no lugar em que jazia o primeiro homem, devia também morrer o autor da vida. Estrategicamente situado, o monte que à distância lembrava uma caveira, encontrava-se numa encruzilhada que servia de entrada e saída de Jerusalém para os quatro cantos do mundo civilizado. Quis Deus dar a entender que, assim como em Adão toda a humanidade caminha para o mesmo fim, em Cristo toda ela possui um novo começo para a vida. Era a morte em Adão, né? E a vida em Cristo, encontrando-se no mesmo ponto onde tudo parecia terminar em Adão. Eis a vida que foi subindo como renovo perante ele. E quando já não se tinha esperança, porque a terra era seca, foi ele elevando-se como raiz em meio à aridez do deserto. Que maravilha, né, pessoal? Entenderam? Lindo, né? Ou seja, demonstrando como que ali, se ali tivesse sido o lugar em que Adão tivesse sido sepultado, seria ali o fim de toda esperança. Mas nesse ponto encontra-se também ali a vida, que entregando-se à morte para ressurgir dos mortos, né? O encontro da vida com a morte. Um soldado romano, tomando a lápide trazida pelo Nazareno, fixou-a no alto da cruz. Ao lerem a inscrição, agora colocada sobre a cabeça do Messias, pessoas de todas as idades, ignorando as distinções sociais, uniram-se num propósito comum. Nova onda de ataques começou. Todos pareciam disputar quem cometia o maior ultraje contra o Filho do Homem. Então veja que nós estamos aqui narrando um novo momento. Agora, ele erguido, totalmente ali crucificado, começa uma nova onda de hilaridades, uma nova onda de escárnios. Isso é uma tentativa de descrever o quanto que o Filho do Homem foi desprezado. Aí continua dizendo assim: todos, voltei um pouquinho, tá? Pareciam disputar quem cometia o maior ultraje contra o Filho do Homem. Charadas e desafios, simulações e ironias, bufetes e insultos, vexames e desprezo. Não faltou um pirralho que lhe atirasse uma pedra, ou um perro que lhe latisse ferozmente. Até um cachorro olhou e latiu contra ele, mostrando toda a criação sob o efeito do pecado, toda a inimizade. Até um pássaro que sobrevoava o local do suplício dejetou sobre ele, disparando em seguida um funéreo grasnido. O pássaro passou e, gritando, defecou sobre ele.
Certamente não podia reconhecer aquele a quem crucificavam. Se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas a cegueira obsta a visão e conduz o mais sábio dentre os homens às mais parvas atitudes. O homem mais inteligente é capaz de cometer o maior absurdo em razão da sua cegueira. O homem em estado de cegueira, por mais sábio que ele seja, ele é incapaz de perceber a realidade. Foi assim que o primeiro homem, cegado pela serpente, tornou-se adorador de si mesmo, quando, tomando consciência de si, decidiu viver sem Deus. E é esta mesma cegueira que leva os demais homens a pensarem que foi o fruto de uma simples árvore que conduziu o Criador à cruz. Temos que pensar isso aqui. Vamos começar a meditar um pouco, porque aqui começa uma crítica severa a uma tradição e até mesmo a um dogma não explicado pela maioria dos cristãos. Ou seja, me parece que as lideranças, e me parece que os pregadores, que aqueles que são responsáveis pelo rebanho de Deus, não têm nenhum interesse em que as pessoas compreendam a realidade das coisas. Todas as coisas que envolvem o homem possuem uma realidade espiritual. Por exemplo, nós falamos sobre a queda do homem. Então, o fato de o homem ser caído, o fato de o homem ser pecador é um fato. O homem está em total condição de degradação. Nós vemos o mal operando em todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Ninguém duvida de que o homem tem um problema, a que a Escritura chama de pecado, e em outras áreas pode ser chamado de mal, pode ser chamado de depravação, pode ser chamado de um desregramento do caráter do homem. Não importa o nome que se dá, mas o fato é que existe. E então, como a Escritura liga essa queda do homem, esse momento de transgressão, a Gênesis capítulo 3, onde ali narra essa queda de modo figurado. Narra um jardim, narra uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem comendo desse fruto. Lógico que essa figura, ela está ali para representar uma realidade espiritual. O problema é que a religião, sobretudo o cristianismo, não faz nenhum esforço para traduzir essa figura para uma compreensão em realidade para as pessoas. Ou seja, depois de, vamos colocar em termos cronológicos da Bíblia, depois de 6.000 anos de história do homem, da queda do homem para cá, as pessoas continuam dizendo a árvore, o fruto, a cobra, sem traduzir o significado dessas coisas, sem explicar. Daí a pessoa fica com 40 anos, 50, 60, morre com 200 anos pensando a cobra, aquela árvore. Já ouvi muitas vezes pessoas falarem assim: um dia quando eu me encontrar com Eva, ela vai ver por que ela foi comer aquela fruta. Não fosse aquela fruta que ela comeu, nós não estaríamos sofrendo. Se as pessoas lidando com um problema de tão alta gravidade, que é o problema do pecado, dão a ela um significado tão simplório. Pastor, mas é a Escritura que coloca desse modo? Sim, mas esse livro, Gênesis, é um livro rudimentar. Ele foi escrito há quantos anos? Em qual civilização? Para que povo? Depois de Gênesis, quantos outros livros não foram escritos para traduzir isso? A Bíblia tem 66 livros. Ou seja, a própria Escritura reconhece que a lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são livros de rudimentos, dos primeiros começos. Uma forma mítica, inclusive, sobretudo Gênesis de 1 a Gênesis 11, é uma forma mítica de traduzir realidades que precisam de serem discernidas. Então, veja o que diz aqui nesse ponto. Página 51. Eu vou voltar um pouquinho aqui na página 50, na última linha, quando diz: foi assim que o primeiro homem, cegado pela serpente, tornou-se adorador de si mesmo, quando, tomando consciência de si, decidiu viver sem Deus. Veja a construção do pensamento.
Na página 50, fala que aqueles homens que crucificaram a Cristo, que xingavam a Cristo, que humilhavam a Cristo, eles fizeram isso porque eram cegos, como diz aqui, né? Certamente não podiam reconhecer aquele a quem crucificavam, porque se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Qual que é a realidade? Estava na cruz o Senhor da glória, mas eles não podiam ver. Só podiam ver a humanidade imediata, o Nazareno. Então eles estavam o quê? Impedidos de ver a realidade. Estavam, portanto, cegos. E aí, continuando, na última linha da página 50, foi assim que o primeiro homem, cegado pela serpente, tornou-se adorador de si mesmo. Ou seja, assim como os homens xingavam a Cristo porque não podiam saber quem era, do mesmo modo foi com o primeiro homem, que também cego, tornou-se adorador de si mesmo. É uma cegueira que se perpetua. Continuando, é esta, página 51, na terceira linha, de cima para baixo, é esta a mesma cegueira que leva os demais homens a pensarem que foi o fruto de uma simples árvore que conduziu o Criador à cruz. Se alguém perguntasse, por que esse homem está morrendo na cruz? Se você estivesse lá no dia da crucificação, como em êxtase, tomado de visão, estava o nosso personagem, o cego, e ele procurava saber o que está acontecendo. E se você pudesse perguntar, por que esse homem está morrendo desse jeito? Por que tanta maldade contra esse homem? Qual foi o dolo que ele cometeu? Se alguém tivesse ali em sã consciência, ou na melhor consciência possível, diria, não, foi porque um dia Eva comeu uma fruta que Deus impedira de comer. Mas só isso? Quer dizer que alguém comeu uma fruta, alguém proibiu o homem de comer uma fruta, ele comeu, gerou tanta desgraça no universo, e esse homem sofre desse tanto por causa de uma fruta? Não existe aí um desequilíbrio total, uma incoerência. Então veja, e é esta mesma cegueira que leva os demais homens a pensarem que foi o fruto de uma simples árvore que conduziu o Criador à cruz. Não é sem razão que conferem a uma simples maçã a tragédia que recai sobre o mundo conhecido. Os maiores enigmas do universo, tais como a miséria, a lágrima, a dor, a doença, a morte, tudo foi reduzido a uma única e mesma resposta: a maçã. Olha, os grandes enigmas e mistérios do universo: a morte, a tragédia, maçã. O sofrimento, maçã. A dor, a lágrima, o luto, a maçã. Toda maldade, a maçã. Isso é cegueira. Pastor, mas está dizendo que a Bíblia é cegueira? Porque lá diz que foi um fruto. Não, eu estou dizendo que a Escritura começa numa linguagem mítica e rudimentar, e que ao longo dos seus 66 livros, aquilo que outrora foi apresentado em figura, vai sendo o quê? Desmistificado. Mas dá muito trabalho você começar lá e caminhar em toda a Escritura para entender. Tanto é que depois o pastor Alexandre vai pregar, e aí ele começa sempre lá de trás, para falar o que está aqui na frente. É porque se não reconstrói a história, você não vai entender. Mas como as pessoas não somente têm preguiça, mas sobretudo negligência, acontece que eles preferem continuar explicando. Não foi a maçã e ponto final. Foi a maçã. Não vamos discutir. Pronto. Deus disse que foi a maçã, foi. Ou que seja o fruto. Enfim. Continuando, os maiores enigmas do universo, tais como a miséria, a lágrima, a dor, a doença, a morte, tudo foi reduzido a uma única e mesma resposta: a maçã. Quão tola e ingênua é a visão dos cegos que se julgam detentores da verdade. Cegos, detentores da verdade. Daí você tira, né? A ironia do texto, né? Quão tola e ingênua é a visão dos cegos. E cego tem visão, gente? Cegos detentores da verdade. 3 pontinhos, significa que você está ironizando e deixou para alguém pensar alguma coisa.
Sei que o leitor romântico, impaciente com a rapidez com que descrevo os fatos da redenção, falta entrar dentro destas páginas a fim de obrigar-me ao descritivismo, sob pena de não mais ler minhas reminiscências. Porque quando se lê geralmente livros, romances sobre a morte de Cristo, as pessoas costumam pegar cada detalhe, escreve um capítulo inteiro só para falar sobre a coroa de espinho, outro capítulo inteiro para falar sobre os escravos, outro capítulo para falar sobre o chicote, né? E aí é um descritivismo que não termina nunca mais, para encher de imagem, e no final não tem quase nada de substância. Então, digamos que o leitor deste livro está dizendo assim: mas aqui ele passa muito rápido sobre o relato, podia ser mais específico, mais detalhado. Aí eu digo, né? Sei que o leitor romântico, impaciente com a rapidez com que descrevo os fatos da redenção, falta entrar dentro dessas páginas a fim de obrigar-me ao descritivismo, sob pena de não mais ler minhas reminiscências. Certamente, esse leitor, deseja ouvir minúcias e detalhes desnecessários que antes despertam a atenção pela apelação, não pela verdade. Quanto a mim, entretanto, que outrora fui cego e pródigo, não desperdiço hoje tempo nem palavras. Os termos e expressões usados nesta narrativa são coligidos, ou seja, são selecionados, formando uma antologia. A antologia é um feixe de flores. Então as palavras são escolhidas formando um feixe de flores, ou uma antologia, a qual eu entrego ao leitor paciente e desesperado pela palavra da verdade. As palavras não servem senão para significar. Meros vocábulos ornamentais apenas iludem o leitor, dando-lhe a sensação de satisfação intelectual, quando na verdade causa efeito contrário, esvazia-o ainda mais, roubando-lhe o pouco que havia. Então, cuidado com as leituras. Primeiro, se você pegar qualquer livro, e o pior que a maioria dos livros, sobretudo os livros que são orientados nas escolas, são livros que não dizem quase nada. A literatura que a escola, na sua maioria, produz, ou melhor, indica para a leitura dos alunos, elas são as piores literaturas que existem. Não que não haja boa literatura, mas é porque para que ensinar? Para que educar? Porque quando educa, você liberta as pessoas. Há um sistema de educação, de aprisionamento das pessoas, né, na sua ignorância. Infelizmente, a educação de vários países, inclusive o nosso, pelo menos até hoje, tem demonstrado que é apenas para enganar, para a pessoa achar que está tudo bem, quando não tem nada bem. Então cuidado com a má literatura, ou seja, procure boa literatura. É só você procurar para os jovens quais os livros que eles gostam de ler. Você não vai encontrar nenhum jovem dizendo: não, eu gosto de ler Guimarães Rosa, eu gosto de ler Machado de Assis, eu gosto de ler Shakespeare. Eles não falam isso. Eles vão falar uma literatura jovial, totalmente uma literatura pragmática. Sobretudo essa indústria de livros para a juventude, esse público adolescente e jovem que tem nas livrarias. Vá numa livraria, procura um bom livro. A pessoa fala: não, está em falta, não tem. Agora procure um livro que fale qualquer coisa. Alguém lembra um livro aí que não diz nada? Minha filha está aqui e fala um livro que não diz nada, filha. Um desses que você lê lá em casa. Fora aqueles que você lê que eu te passo para ler, né? Os outros. Aqueles que na livraria de leitura lá, fala um aí. Não quer. É porque os jovens também gostam, né? Alguém lembra de algum livro que não diz nada? Bem, se você quiser saber qual é, vai numa livraria e olha lá que é o que tem. Tá bom? Os bons livros são difíceis de encontrar, até nas livrarias grandes, inclusive. Mas vamos seguir adiante. Então sim, cuidado com a má literatura e cuidado com a boa literatura. Porque acostumado a não ler nada,
quando pega uma boa literatura, lê de modo tão desproposital que não percebe o sentido de cada palavra ali coligida, né? Quando a pessoa escreve um livro com intenção, com conteúdo, cada palavra traz em si um sentido profundo. A escritura, por exemplo, é econômica. Ela pega uma história longa, e conta em 5, 6 versículos. Mas cada palavra que está ali tem um sentido profundo. Se você atentar para o que está lendo, você ganha muito. Alguém disse assim uma vez: pastor, mas você lê um versículo assim e tira tanta coisa desse versículo? Eu falei: é porque ele diz muita coisa. É só você olhar. Eu estou vendo, agora estou vendo. Mas antes não via por quê? Porque lê sem a intenção de ler. Então as palavras, último parágrafo 51, não servem senão para significar. Meros vocábulos ornamentais apenas iludem o leitor, dando-lhe a sensação de satisfação intelectual, quando na verdade causa efeito contrário. Esvazia-o ainda mais, roubando-lhe o pouco que havia. Aliás, não tenho aqui o papel de incrementar o que já fora descrito no Evangelho, tampouco o desejo de acrescentar-lhe algo. Não quero aqui repetir o dito, busco simplesmente o significado das coisas. Olha o que ele está dizendo: eu estou olhando aqui o crucificado e eu estou querendo buscar o significado. Eu não quero fazer como outra vez. Eu estava indo para minha casa, imagine vocês, vindo de uma reunião, dobrando uma esquina, um homem me parou, me viu com a Bíblia na mão, me parou para me fazer umas perguntas. Opa, você lê a Bíblia, tal, você é crente? Você sabe quantos espinhos tinha a coroa de Cristo? Eu falei: nunca contei. Não contei, eu não contei mesmo. Se você contou, me diga. Aí ele falou, salvo engano, 72 ou mais, eu não me recordo exatamente com precisão. Aí quando ele falou, eu falei: mas e aí? E agora? Agora que você sabe a quantidade de espinhos, e aí o que acontece? Não acontece nada, é só para saber mesmo, né? Aí quando eu pensei que ele ia me deixar em paz, ele me perguntou: e você sabia que na Páscoa lá dos hebreus, quantos cálices tinha sobre a mesa? Eu falei: também não sei. Aí ele falou lá o número, eu falei assim: e aí? Ele falou: não é aí nada, é só para saber mesmo. Ou seja, é uma coisa que não tem para quê, gente? Nós precisamos de atentar para as coisas essenciais. É isso que ele está dizendo. Vamos em busca do significado. Se não tem um significado, qualquer leitura não passa de uma perda de tempo, não é? Aí continua aqui dizendo: não quero aqui repetir o dito, busco simplesmente o significado das coisas, não o significado simplório e superficial a nós legado pela religião. Estou em busca do sentido daquilo que se constitui o cerne das coisas visíveis. Procuro o sentido cósmico do homem, cuja vida dividiu a história. Eu quero saber qual é o sentido desse homem chamado Jesus, qual é o sentido da sua morte. Eu quero discernir essas coisas. Não quero saber, discutir, por exemplo, se havia 2 cegos na entrada de Cafarnaum ou era apenas um cego. Tem pessoas que discutem, né? Não é porque aqui em Mateus diz que era um cego, aí vai para Lucas, não, aqui diz que era 2 cegos. Pastor, era um cego ou era 2 cegos? Eu falei: deve ser 3, 2 lá e 1 aqui. Ou seja, não tem nenhuma importância. Tem até um mal em tudo isso. Eu conheço um grupo de pessoas cujo principal articulador do pensamento deles, ele entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele entendeu isso, que cada palavra, cada vírgula, cada ponto deve ter um significado oculto. Deve haver. E nisso há um grande perigo, porque não tendo cada ponto um significado, essa pessoa se vê na obrigação de dar um significado para aquilo. É quando ocorre de começar a haver uma série de invenções para justificar aquela vírgula. Pastor, mas não está dizendo se alguém tirar um ponto, ou uma vírgula, ou um tio, ou um J, mas está dizendo acerca das verdades. Você não pode negar uma verdade ou acrescentar uma suposta verdade.
Até porque não tem como você saber, porque não somente existem várias traduções, como também há várias versões. E de versão para versão, as palavras alteram. Às vezes a vírgula altera, o lugar, muda de significado. Então nós não temos que ir nesse caminho de querer dar um sentido para tudo. Temos que entender o cerne. Quando você lê, por exemplo, a cura lá do cego na porta de Jericó, não se preocupe se era um ou se era dois. Procure discernir qual é a verdade aqui neste evento que está sendo trazida. O que Deus nos quer ensinar neste texto é buscar esse sentido. Por isso diz assim: procuro o sentido cósmico do homem cuja vida dividiu a história. Não posso contentar-me com um Jesus meramente histórico, produto da história, menor que a história. Olha, ele quer o sentido cósmico. Ou seja, o sentido desse homem em relação a toda a história. Não somente o Cristo telúrico. O que é o Cristo telúrico? Esse Cristo terreno, que nasceu em Belém e morreu fora de Jerusalém. Mas o sentido desse Cristo, que antes de ser homem, sempre foi o Cristo de Deus. Essa história que começa desde a eternidade, ele quer entender esse sentido. Por isso ele diz: não posso contentar-me com um Jesus meramente histórico, produto da história, menor que a história. Desejo compreender a história do Logos, que entrou na história humana, dando-lhe absoluto sentido. Eis aqui um princípio de interpretação que eu aprendi naquele dia em que meus olhos se abriram. Olha o princípio: a história dos homens deve ser compreendida à luz da história de Deus, e não o contrário. Interessante, a história dos homens deve ser compreendida à luz da história de Deus, que é maior, e não o contrário. Não querer entender a história de Deus a partir da história humana, que você é a pequena, a história divina. Como diz, há pois nesse sentido duas histórias. O simples fato de ignorar a história cósmica e olhar tão somente para a efêmera história dos homens conduz à ignorância. A história humana não revela as causas ocultas e determinantes dos fenômenos manifestados no tempo. Ou seja, tantos fenômenos manifestados no tempo, a história dos homens não revela as causas. Ou seja, você vai estudar, por exemplo, a obra de redenção. Se você começar essa história a partir da queda do homem no jardim, você está fadado a não compreendê-la. Porque a história da redenção não começa no Éden. Afinal, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Só se é possível compreender a história humana, entendendo que a história humana, ela compõe parte de uma maior história. Há uma história maior que a história humana. A história humana é apenas um trecho dentro da história de Deus. Então entender toda a história, que nós chamamos a história cósmica, em detrimento da história temporal dos homens, é o caminho. Olha, o simples fato de ignorar a história cósmica e olhar tão somente para a efêmera história dos homens conduz à ignorância. A história humana não revela as causas ocultas e determinantes dos fenômenos manifestados no tempo. Isto só é possível quando se olha para além das consequências fugazes e se busca suas causas eternas acima do sol. Aqui já é um aperitivo para o que vai acontecer. Só adiantando para vocês que já leram o livro, o cerne deste livro é o diálogo de três homens que, estando diante da cruz, enquanto Cristo está sofrendo a sua morte, eles vão debater a morte de Cristo e vão debater a história da redenção. Desses três relatos, o primeiro de Simão, que é aquele que ajudou a Cristo a levar a cruz, o Cirineu. O segundo de Drusus, que é o soldado romano
ou responsável pelos soldados romanos, o chefe dos soldados, e o terceiro de Ioannes, que seria João, o discípulo do amor, cada um falando por um prisma acerca da obra de redenção. Tanto a versão de Drusos quanto a versão de Simão são versões totalmente equivocadas. E a razão para isso, vai dizer Ioannes, João, é que eles erraram porque começaram a história da metade para frente. E quando se começa uma história da metade para frente, não tem como compreender a história em todas as suas nuances, em todas as suas verdades, sobretudo, como diz, as causas, não é? Ocultas e determinantes, as causas que geraram tudo isso. Ou seja, há uma série de coisas que o homem procura discutir, mas se você não buscar a causa primária, a origem, você jamais poderá compreender. Isso só é possível, ou seja, compreender as causas ocultas e determinantes dos fenômenos manifestados no tempo, só é possível quando se olha para além das consequências fugazes e se busca as suas causas eternas acima do sol. Conclui-se aqui a primeira parte do livro, intitulada, quem sabe, quem lembra? As Águas de Siloé. É a primeira parte do livro. Segunda parte, a procura da verdade. E é aqui que eu costumo dizer, embora eu já tenha dito isso 3 vezes aqui, mas é aqui que começa o livro. Eu disse antes, mas é aqui mesmo, viu, amados? Eu quero dizer que aqui é a parte grossa do livro, é a parte essencial. É aqui onde muitas coisas serão desvendadas. Capítulo 55, ou melhor, página 55, capítulo 9. Ainda nessa leitura do livro eu vou explicar a capa, tá, irmãos? Tinha alguém me procurando, pastor, você não vai explicar a capa do livro? Vou, na ocasião certa eu vou explicar. Capítulo 9, o truelo. Truelo, para quem não sabe, é algo parecido com duelo. Duelo é uma luta de 2 pessoas. Truelo é uma luta de 3 pessoas. Não vou explicar a etimologia do texto, muito complexo, não nos interessa no momento. No Monte Caveira, 3 cruzes se erguiam sob o escaldante sol da hora sexta. Hora sexta é? Hora sexta, meio-dia. No Monte Caveira, 3 cruzes se erguiam sob o escaldante sol da hora sexta. A cruz central elevava-se acima das outras 2, nas quais 2 malfeitores eram também crucificados. Os olhos da multidão dirigiam-se para o alto a contemplar o Filho do Homem, o qual estava muito desfigurado. O seu aspecto era como o de um verme vermelho, banhado em sangue. Suas pálpebras cerradas pregavam-se mutuamente, e seus lábios semiabertos deixavam transparecer a língua sequiosa. O seu corpo, retorcido e nu, como que reduzido de tamanho, curvava-se na direção frontal. Seus braços, esguios e cansados, como que buscando abraçar a multidão, representavam pictoricamente o que a sua boca declarava sussurrando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este era o quadro que se pintava, emoldurado pelo azul do céu, que aos poucos foi toldando-se até ser coberto completamente por densas trevas. O sol recolheu-se e a noite precipitou-se em pleno dia. Houve silêncio no céu e a terra emudeceu-se. Apenas um halo parecia banhar ou emanar do imaculado rosto inocente do Nazareno, que com ares de amor e bondade
a ninguém imputava o mal recebido. 3 olhares dentre toda a multidão observavam com particular atenção aquela cena. 3 homens, 3 origens, 3 discursos, unidos numa única sorte. Um peculiar interesse ligava aquelas 3 almas, as quais, por providencial coincidência, encontravam-se lado a lado. Druso Cesarino, o centurião romano, Simão, o sirineu, e Ioannes, o discípulo do amor. 3 homens, aqui diante da cena, olhando para o crucificado com grande interesse. Esses 3 querem discernir, querem entender. Atrás desses 3 está o cego curado do Evangelho, no seu êxtase, ouvindo esses 3 homens conversarem acerca daquele momento, acerca daquela morte, das forças que estavam ali operando. Esses 3 homens, lembram quando o cego estava descendo as escadas do Siloé? E ele disse que ele ouvia 3 filósofos conversarem acerca do caráter de Deus a um tiro de pedra. Aquelas vozes já faziam parte do seu êxtase. Descendo as escadas do Siloé, ele já estava entrando no êxtase da revelação que ele haveria de ter, e aquelas vozes já ressoavam nos seus ouvidos. São estes aqui. Enquanto cada um na multidão acompanhava a seu modo o ato da crucificação, estes 3 homens tinham os seus olhos fixos na cruz, porém perdidos nas vagas do pensamento, como que buscando o significado daquele momento. 3 homens olhando com especial interesse, olhos fixos, porém pensamentos vagos, cada um pensando acerca daquele momento. Não se limitavam ao fato em si, mas procuravam discernir a razão de tal evento e suas consequências. Uma pausa aqui. Todos vocês que aqui estão se converteram a Jesus Cristo, eu acredito. É um dia da experiência de vocês. E quando nós nos convertemos, cada um de nós nos convertemos a partir da mensagem do crucificado. Cristo morreu por nós, porque nos ama, tal, enfim. E nós aceitamos essa mensagem por fé, maravilha. E passamos a seguir a esse Cristo. Mas quantos de nós têm o discernimento da morte de Cristo? Sabe exatamente todo o espírito da redenção, o que envolve esse momento histórico da crucificação? Talvez, olha a minha palavra, talvez seja esta a razão, a nossa ignorância seja a razão de nossas fraquezas maiores na fé cristã. Crentes tão desleixados, crentes tão negligentes, crentes tão alheios, crente tô nem aí, crente te empurra com a barriga. Nós somos assim, irmãos. Primeira coisa é reconhecer que nós precisamos de levar mais a sério a nossa fé. Puxa vida, ou nós cremos ou o que acontece? E se cremos, cremos em quê de fato e de verdade? Numa história que nos contaram? Numa história superficial? Pastor Mamote, que isso não é superficial. Não, nunca foi. É muito profunda. Mas será que nós estamos simplesmente reproduzindo o mero aspecto exterior do que aconteceu, sem discernir o espírito da redenção? Mas eu tenho plena certeza, quando nossos olhos forem abertos e nós discernirmos o espírito da redenção, nunca mais a nossa vida espiritual é a mesma. Nunca mais. Não tem como. Porque você agora saberá exatamente o que está acontecendo com você. Você vai ter o discernimento de todas as coisas que envolvem a sua vida, o seu coração, a sua volta, a sua família, a sua cidade, a sociedade, o mundo. Tudo ganha sentido. Tudo passa a ser visto pelo prisma da verdade e não pelo prisma poético da história. Toda história é poética.
Toda poesia é criação. Cada um conta a história a seu modo, coloca o seu sentimento, imprime a sua perspectiva, mas a verdade é una. Então, talvez seja este o motivo das nossas fraquezas, a não compreensão do espírito da redenção. Então ora a Deus dizendo: Senhor, eu quero, como aquele homem do Evangelho, ou como aqueles 3 que ali estão com os olhos fixos na cruz, mas com os pensamentos vagos, refletindo, buscando, querendo entender o sentido. Eu quero entender o sentido. Esse livro tem essa intenção: desmistificar esta realidade. Enquanto cada um, página 56, último parágrafo, retomando. Enquanto cada um na multidão acompanhava a seu modo o ato da crucificação, estes 3 homens tinham seus olhos fixos na cruz, porém perdidos nas vagas do pensamento, como que buscando o significado daquele momento. Palavra-chave: significado. Não se limitavam ao fato em si, mas procuravam discernir a razão de tal evento e suas consequências. Deveras iam além do que se podia ver com os olhos carnais. Arrazoavam a questão, justificando no pensamento que somente a plebe não se interessa pela essência da verdade, contentando-se com a mera aparência. Então nós não queremos fazer parte dessa plebe. Nós não nos contentamos com a mera aparência. Nós queremos ir além da aparência, tocar a alma, o espírito, a essência. E de fato, diferenciar do leitor. Assim procede a maioria dos homens com respeito à história. Atentando somente para os efeitos, deixam de perceber os nexos que os ligam e ignoram assim o que por detrás dá-lhe sentido. Tem que ler de novo. Assim procede a maioria dos homens com respeito à história. Só um detalhe: a minha filhinha de 14 anos, ela estuda sozinha em casa para a prova. Em seguida ela me procura: pai, agora eu quero falar o que eu aprendi, o que eu entendi do livro. Ela fala. Aí em vez de quando eu interrompo e procuro explicar alguma coisa daquela matéria para ela. E eu falei assim: filha, você quando lê o livro, você decora conceitos. E tá bom, na hora da prova tu vai pedir o conceito, você vai saber o conceito e vai acertar. Parabéns para você. Agora, que tal você entender o conceito? Por que que é assim? Por que que esse conceito é deste modo? Por que isso é deste modo? Aí eu começo a mostrar para ela as causas, os nexos. Porque compreendendo as causas e os nexos que ligam as coisas, você nunca mais esquece, porque você toca a lógica da coisa. Você não apenas olha a aparência, você entende todas as coisas que no seu interior gera sentido. Então é basicamente isso que está sendo dito aqui, no finalzinho da página 56. Deveras iam além do que se podia ver com os olhos carnais. Arrazoavam a questão, justificando no pensamento que somente a plebe não se interessa pela essência da verdade, contentando-se com a mera aparência. E de fato, diferenciado o leitor. Assim procede a maioria dos homens com respeito à história. Atentando somente para os efeitos, deixam de perceber os nexos que os ligam e ignoram assim o que por detrás dá-lhe sentido. É mister, é necessário, pois, que adentremos a matéria, transpassemos a alma e mergulhemos no espírito da verdade, até que lhe toquemos no mais profundo âmago a sua substância. Ou seja, é isso que nós aqui chamamos de palavra orgânica. Evangelho orgânico. É esse sentido profundo, real, substancial de todas as coisas. Não queremos nós ficar pregando conceitos. Isso é isso, aquilo é aquilo. Nós queremos entender o espírito da queda, o espírito da redenção, o espírito da igreja, o espírito da noiva, o espírito do cordeiro, o espírito, temos que entender. Quando entende, isso é gerado em nós, tudo muda.
E aí continua: chamo-te diferenciado, porque no início do parágrafo eu disse, e de fato diferenciado leitor. Chamo-te diferenciado, porque tendo chegado até este ponto da leitura, provaste o interesse pelas coisas transcendentes, o que jamais poderia fazer o leitor superficial, que não suporta a densidade de um texto pensante e reflexivo. E desculpe-me se você tentou ler o livro e parou antes dessa página, né? Acabei te chamando de leitor superficial, mas muita gente começa a ler livro e não consegue sair do início. Quem é que já começou a ler um livro e não conseguiu sair do capítulo 1 e largou para lá? Não, não é boa, normal. Temos que vencer isso. Primeira leitura você pode não entender nada, não tem problema, chama-se leitura de reconhecimento. A segunda leitura já vai estar mais tranquila, você também não vai entender muita coisa. A terceira leitura começa a clarear, daí para frente só glória. Mas temos que vencer. Primeiro obstáculo, você abandona o livro. Primeiro obstáculo, chama o livro de chato. Muita gente, não foram poucas, salvo engano eu devo ter recebido 2 ou 3 elogios desse livro aqui. A maioria fala: pastor, está muito difícil. Não. Outros falam: não, muita palavra difícil. Fala: mas pelo menos você vai aprender 1 ou 2 palavras. Se o livro não prestar, pelo menos, como dizia um professor, você aprendeu uma palavra nova, não é não? Leia com o dicionário do lado. Nada melhor do que melhorar o vocabulário, né? Mas de todo modo, esse livro, e como todos os bons livros, eles são meio densos mesmo, tá? Continuando, página 57, na metade da página: aqueles 3 filósofos, porém, projetavam-se no árduo caminho pela busca da verdade, e de tal modo eram diferenciados do vulgo, que o interesse comum logo os pôs em diálogo, e diálogo tão passional, que já nem reparavam na multidão nem no tumulto. A chocante cena do Calvário levou-os a conversar acerca do caráter de Deus. Tudo começou quando Drusos, dirigindo-se a Simão, instigou-lhe, dizendo: começam os diálogos. Drusos, lembrem-se, o centurião romano. Drusos é o centurião. Simão, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. E Ioannes, o discípulo do amor, João, que lá em João 19, 25 diz que ele estava ao pé da cruz. Portanto, o centurião estava ao pé da cruz porque comandava a tropa. João ao pé da cruz porque amava Cristo. Simão ao pé da cruz porque ajudou a carregar o madeiro. Sim ou não? Esses 3, com um especial interesse pelo que acontecia, vão dialogar. Tudo começou quando Drusos, o centurião romano, dirigindo-se a Simão, instigou-lhe, dizendo: vês ainda como Messias, este que nem a si mesmo pode salvar? Olha a conversa do soldado, perguntando para Simão, o cireneu: você ainda vê este aí como Messias? Este que nem a si próprio, a si mesmo, pode salvar? Vejo-o não somente como Messias, respondeu o cireneu, voltando-se para o centurião, mas o tenho por meu Messias. Vedes como vós mesmo, e assim está corretamente, a vós mesmo, como instrumento da providência, fizeste-me o seu mais honrado discípulo, a unir-me a ele no seu sofrimento. Olhai, trago no corpo o seu próprio sangue, misturado ao meu. Conhecesseis o que diz as Escrituras a seu respeito, vós mesmo tornar-vos-ieis seu discípulo. Então Simão responde: não somente o vejo como Messias, mas o vejo como meu Messias. E tu, como instrumento da providência, me fizeste unir a ele no seu sofrimento, quando mandou eu carregar a cruz. Veja aqui, o sangue dele está misturado ao meu sangue, e por isso eu torno um grande discípulo dele. E se tu soubesse o que dizem as Escrituras a respeito dele, tu mesmo se tornaria um discípulo dele. Foi ousado, não foi? Ousado, né? Ao soarem tais palavras aos ouvidos de Ioannes, o discípulo do amor,
Estando ele ajoelhado ao pé da cruz, não pôde deixar de voltar a face para saber quem as pronunciara. E voltando-se, viu Simão, que de pé cravava a face de Drusos. Olhava com autoridade para Drusos. Dava-se início a um duelo de ideias, quando Ioannes, movido por seu espírito impetuoso, levantou-se de súbito, intrometeu-se na prosa, descaracterizando o que seria um combate a dois, para então formar um duelo. A força das palavras de Simão impactou a tal ponto o seu coração, que o discípulo amado desejara saber mais a respeito deste anônimo discípulo. Então, quando ele ouviu Drusos conversar com Simão, João se levantou, se interessou e entrou na conversa. Viu agora há pouco ajudando o mestre a carregar a cruz, disse Ioane a Simão, e pensei que o fizera por mera coerção. Então, quando João viu o soldado romano obrigando Simão a carregar a cruz, João pensou, não, ele está fazendo isso porque ele está sendo obrigado, né? Mas agora ele ouviu o Simão dizer tão bem do mestre, do Cristo. Então, por isso que ele falou assim, eu quero saber mais sobre você, acerca deste anônimo discípulo. Certamente, afirmou Drusos, não fosse a imponência de minha espada, não teria este se associado ao condenado. Onde estão os seus outros discípulos? Fugiram. Quanto a este, disfarçado entre a multidão, não contou com o resvalar do próprio pé, vindo a cair diante de mim, quando lhe impus o patíbulo. Então, Drusos está dizendo, ele não é tão discípulo assim não, ele está aqui porque eu o obriguei. Enganai-vos, senhor centurião, respondeu Simão, vossa presunção manifesta a ignorância que os gentios têm acerca da fé verdadeira. Nós, os judeus, não pecadores como os demais homens, aguardamos por séculos a chegada do Cristo, e então, ei-lo agora pregado ao madeiro. Quanto a nós, seus discípulos, movidos por essa esperança, estamos aqui unidos a ele por essa fé, irmando amor. A ignorância foi quem gerou essas trigêmeas inocentes, retrucou o oficial romano. Quem são essas trigêmeas inocentes? A fé, a esperança e o amor, que está no parágrafo anterior. Então, como o Simão falou da fé, da esperança e do amor, o soldado romano, por ser pagão, responde, a ignorância foi quem gerou estas trigêmeas inocentes, retrucou o oficial romano. Na aurora da humanidade, quando os homens ainda não conheciam o cosmo, entregavam-se ele aos mitos e tradições. Admira-me que ainda hoje haja homens em pleno dia, dominados por rudimentos, sepultados na infância de nossa história. Teu obscurantismo é tamanho que acreditas no réprobo Messias, rejeitado, aliás, pelo próprio povo, ou pelo seu próprio povo. Então ele fala assim, você é um ignorante, você ainda está na época dos mitos, dos rudimentos, cheio de amor, de esperança, de fé. E aí ele diz, teu obscurantismo é tamanho que acreditas no réprobo Messias, rejeitado, aliás, pelo seu próprio povo. Falais como um verdadeiro gentil, interveio Ioannes. Não vedes os mistérios que envolve esse dia? Olhai a aura do rosto daquele que da cruz não ressente rancor, nem inspira ameaça ou retaliação. Quem tamanho sacrifício faria sem que tivesse culpa, tendo o poder de livrar-se, ou a escolha de jamais deixar os céus para voluntariamente se entregar pelos pecadores? Não ouvistes porventura quantos sinais e maravilhas manifestou ele entre o seu povo, livrando-o de prisões espirituais, de doenças incuráveis aos homens, aliviando os sobrecarregados e até ressuscitando os mortos? Nada disso foi feito em oculto. Todos são testemunhas de seu poder sobrenatural e de como ele amou incondicionalmente os homens,
num mundo de treva, onde a lei de Satanás, o ódio, impera e se assenhora de toda a humanidade. Et homo, o Filho amado, em quem está todo o prazer do Pai. Como explicas tamanho heroísmo? Então veja que Simão, ele diz: olha, Druso, você está muito equivocado. Você é um cara arrogante, deixa de perceber este momento. Et homo é uma expressão latina que quer dizer eis o homem. Olha para ele. Como é que tu, Drusus, explica tamanho heroísmo? Porque ele tinha o poder de se livrar dali. Afinal, ele curou cegos, paralíticos e até mortos ele ressuscitou. Por que que ele, sendo inocente e tendo o poder de se livrar, se entrega dessa forma? Tem algum segredo. É isso que Simão está dizendo. Tem uma lógica que você não entende. Como é que tu explicas estas coisas? Responde então Drusus, né? Vejo aí somente um condenado. Ouça as palavras dele. Nada além disso, afirmou categoricamente Drusus. Somos a cabeça da humanidade. Somos quem? Nós os romanos, tá? Os romanos. Somos a cabeça da humanidade. A humanidade, tendo começado a ser formada pelos pés, atingiu o vértice em nossa civilização, depois que os gregos tropeçaram e entregaram a nós o laurel. Se aqueles, os gregos, foram a boca que filosofou o mundo, somos nós o cérebro que a interpreta, não segundo conjecturas, mas conforme a razão. Como poderia ver num maldito, conforme reza a vossa própria lei, o Salvador, sendo ele nazareno? Olha a pergunta dele. Como que tu, Simão, pode ver num maldito, pois a tua própria lei chama de maldito a todo crucificado? Como é que você pode ver no maldito o Salvador do mundo, sendo ele nazareno? Lembra da expressão nazareno? Quando diziam, pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Então veja que ele está partindo de conhecimento. Ele conhece a lei dos judeus. Então ele pega, o crucificado é um condenado, conforme a vossa lei, é um maldito. E a própria lei de vocês também diz que de Nazaré não sai nada de bom. Como é que você pode ver nele o Salvador? Em verdade, recebe ele hoje a sentença que ele próprio assinou, quando, ignorando o poder de César, arriscou-se numa tola rebelião, querendo tomar-lhe o poder. O seu próprio povo não o recebeu como tal. Entregaram-no a Pôncio Pilatos, prefeito da província romana da Judéia, como hoje se pode ver. Assim tratamos a todos os que antes vieram com o mesmo intento, e com esse não poderia ser diferente. O vosso Messias alista-se hoje a galeria dos vossos heróis derrotados. Olha o que ele está dizendo. O soldado romano falando do Simão judeu. O vosso Messias alista-se hoje a galeria dos vossos heróis derrotados, como foi Moisés, o legislador, que não entrou na terra prometida. Derrotado ou não? Mas se ele não entrou, fracassou. Como se deu a Sansão, o juiz, que antes de morrer soterrado, foi zombado e escarnecido enquanto empurrava um moinho. Como aconteceu aos vossos profetas, mortos à espada, esquartejados, cerrado pelo meio. Como vossos reis, que vencidos, foram levados para o cativeiro, com ganchos metidos no nariz, e humilhados, viram seus velhos serem estripados, as moças abusadas, os mancebos algemados, e sua cidade ser profanada e queimada. Agora sobe o vosso chefe ao topo da desgraça, crucificado e abandonado pela própria nação. Acudiu Simão um tanto confuso, dizendo: mas temos Davi, o rei que limpou nossa terra de todos os inimigos e libertou Jerusalém do poder dos jebuseus, tornando-a capital, onde também se construiu posteriormente o templo do nosso Deus. Ou seja, como Druso citou, Moisés,
Sansão, os profetas que morreram degolados, esquartejados, os reis levados cativo. Citou uma série de heróis que, humanamente falando, foram derrotados. Druso falou: não, mas você esqueceu de Davi. Davi foi vitorioso, Davi libertou o povo, Davi construiu o templo. Davi, falastes com razão, redarguiu Drusos. Esqueceste apenas que Davi foi de todos o mais derrotado, pois o homem que a si mesmo não se governa não pode ser chamado vencedor. Vencido pela luxúria, cedeu ainda ao medo e à covardia quando ordenou a morte de um de seus fiéis soldados. A vossa lei o condena sem que precise de juízo alheio. Enquanto uns são derrotados nas guerras contra povos e reis, outros o são nos campos de batalhas de seus corações. Afinal, são todos desbaratados, como este que na cruz se acovarda a dizer uma palavra sequer em sua própria defesa. Ou seja, esse aí é o pior, porque nem se defender ele consegue. Não diz sequer uma palavra. Por que não se justifica? Se o fato veio, se de fato ele veio do céu, por que não convoca os exércitos celestiais para virem a seu auxílio? A piedade silenciosa é a estratégia dos vencidos. Somente a força e a violência conquistam vitória, como comprovam os fatos e a história dos homens. Desde os tempos remotos, mesmo nos mitos da infância, os mais fortes são sempre violentos e vitoriosos. Os deuses da antiguidade não fogem à regra. Sua história constitui-se num ciclo de ódio, guerras, vitórias e derrotas. Nenhum deles esquivou-se ao direito e ao dever de usar de astúcia e força para vencer o outro. Na guerra pelo poder, vence sempre o melhor. Mas este é para vós uma vergonha. Falais com a força do desconhecimento, respondeu Simão, pois embora tendes atingido o zênite do conhecimento dos homens, faltaste-vos o conhecimento de Deus. A teologia, a qual desconheceis, é mãe de todas as ciências. Então, Drusos vai apelar, ou melhor, Simão vai apelar para quê? Para a teologia. Ou seja, você de fato fala muito bem, sabe a história dos hebreus, conhece muita coisa, mas não conhece a teologia. Esse Simão aqui é um suposto filósofo, teólogo, e ele vai apelar para a teologia para poder explicar verdades eternas. Será que ele vai conseguir? A teologia a qual desconheceis é mãe de todas as ciências. Dela depende todo e qualquer conhecimento, haja vista ser ela a explicação metafísica daquilo que os sentidos, apenas tateando, podem apreender. Na minha infância, mesmo no desterro, não nos faltou os ensinamentos sagrados. Em todos os lugares havia os rabinos e anciãos que representavam as duas maiores escolas teológicas do nosso povo, Hilel e Shammai. Não me sinto inferior diante de vós, que demonstrastes grande consciência. Embora me vejais como um simples camponês, tive o privilégio de estudar a Torá, vindo a decorá-la ainda na tenra idade. Ainda hoje, aos sábados, fazemos a leitura das Sagradas Escrituras. Nós, judeus, recebemos os oráculos do Eterno, tanto na lei como nos profetas, e por isso podemos instruir a vós outros, os que nada sabeis acerca destas coisas. Dizei-me, como ledes o sacrifício deste crucificado à luz das Escrituras? Possuindo vós grande conhecimento da história dos hebreus, podeis discorrer acerca do que os profetas falaram a respeito do Messias? Muito sei do que dizes, retrucou o centurião. Quando conquistamos o império grego-macedônico, herdamos a maior biblioteca de então em Alexandria, em cujo acervo se encontra a vossa escritura. Alexandre Magno foi quem ordenou que se traduzisse para o grego o vosso livro sagrado, conhecido pelo nome de Septuaginta. Por isso, conhecemos amplamente
a história dos nossos tributários, para assim podermos melhor escravizá-los. Mas a sabedoria ensina-nos a ouvir. Discorre, pois, a vossa fé, somente assim poderei facilmente desconstruí-la, demonstrando quão falha é a vossa teologia. Vai, pronuncia diante do teu crucificado. Imagine, desafio. Agora fala, pega a sua Bíblia aí, Simão, e comece a falar, porque assim facilmente eu vou poder desconstruir todo o teu raciocínio. Falava o centurião, o pagão, o romano. Ioannes, que até agora estava calado, né? Ioannes, olhando para Simão, achou nisso boa oportunidade de evangelizar o gentio. Simão, por sua vez, viu nesse ensejo ótima chance de realizar o seu proselitismo. Viram aí a diferença? Ioannes viu ótima oportunidade de evangelizar. Simão viu ótima chance de realizar o seu proselitismo. Toda seita trabalha no intuito de arrebanhar pessoas, contabilizar pessoas. Para eles valem o número, ao passo que o evangelho é libertador. Só fica aqueles que desejam, só seguem aqueles que desejam. Imagina uma vez Jesus Cristo, depois de libertar aquele gadareno que estava possuído de uma legião de demônios, né? 6.000 demônios. Tão logo ele estava curado, sarado. Aí Jesus falou assim: olha, vai para a tua cidade e lá anuncia o que te aconteceu. Ele falou: não, Senhor, eu quero te seguir, eu vou contigo agora, onde o Senhor for eu vou. Ele falou: não, vai para os seus. Ou seja, Cristo, ele restitui, ele não toma. O mesmo aconteceu com o filho da viúva de Naim, que o Senhor ressuscitou. É dito que tão logo o Senhor ressuscitou o menino, ele restituiu o filho à mulher. Toda religião trabalha no sentido de agregar pessoas. Quanto mais pessoas, melhor. Não no sentido de melhor porque são mais discípulos, porque quanto mais pessoas, mais poder. Então as pessoas procuram realizar proselitismo, converter o outro para a sua religião, para o seu segmento. Por isso que nós vemos constantemente esse tipo de, entre aspas, evangelização, no sentido de salvar a pessoa de uma igreja para outra, não é? Querer sempre uma disputa, uma luta para ver quem conquista mais pessoas do que o outro. A verdade de Cristo sempre liberta. Por isso que numa comunidade de fiéis, de santos, de discípulos de Cristo, não que isso que eu estou dizendo anule a possibilidade ou mesmo a necessidade de uma comunidade, mas uma comunidade que se fundamenta na verdade de Deus, ela é uma comunidade livre, no sentido de que todas as pessoas que dela participam estão ali por amor, estão ali por visão, estão ali por voluntariedade, não por ameaça, não por medo. Por isso algumas pessoas ficam às vezes achando estranho a maneira como eu lido quando alguém fala: pastor, eu estou saindo, vou para tal lugar. Não dá. Eu não procuro persuadir a pessoa, ameaçar, ficar de mal, voltar as costas, né? Mas não raras vezes eu falo assim: não, é necessário que você vá sim, é preciso, né? Até para você poder entender melhor muitas coisas que talvez você não entenda. Então, uma comunidade que se fundamenta na verdade de Deus, ela tem todos os seus membros totalmente livres, sendo unido meramente uns aos outros pelo amor e a Cristo pela verdade. É isso que deve nos impulsionar a progredir, a estar junto nesse sentimento. Quebrou esse sentimento, quebrou essa visão, nada mais faz sentido. Perfeito? Então, por isso que Ioannes, uma figura diferente, vocês vão saber o motivo.
olhando para Simão, achou nisso boa oportunidade de evangelizar o gentio. Simão, por sua vez, viu nesse ensejo ótima chance de realizar o seu proselitismo. Embora tivessem ambos o mesmo objeto de fé, que é Cristo, talvez partissem de premissas diferentes, o que totalmente alteraria o resultado da equação. Pelas motivações, logo se percebia o contraste de entendimento que tinham acerca do Cristo. Por isso, Ioannes consentiu que falasse primeiramente o sirineu, concordando em socorrê-lo, fazendo-o lembrar algum detalhe, caso olvidasse, caso esquecesse algum aspecto importante. Então, ficou no combinado. Ioannes disse: não, Simão, você pode falar primeiro, caso haja algum esquecimento, eu te ajudo a lembrar. Então, capítulo 10, página 65, olha o título: a cosmovisão judaico-cristã acerca da redenção. Ou seja, agora o Simão vai falar quem é Cristo para ele, por que Cristo está morrendo. Ele vai contar uma longa história do ponto de vista da teologia. Então, é a voz da teologia. Então, quando vocês estiverem lendo, em muitos momentos vocês vão ficar alegres, felizes, animados, porque ainda tem muito de teologia dentro do coração. Mas quando Ioannes for falar a versão dele, tudo será desconstruído, uma nova perspectiva será construída. Tá bom?